Memórias Póstumas de Brás Cubas, estamos no capítulo 47, intitulado O Recluso. Só uma observação sobre o capítulo anterior, que eu acabei não fazendo. Lembre-se que no final nós não vamos saber com quem ficou a casa, com quem ficou a prataria, como é que aconteceu ali. Como aconteceu a divisão ali. Isso acho que enfatiza de uma forma muito bem enfatizada o caráter de que não é importante, né? Os dois tinham muito dinheiro e os dois tinham o suficiente para viver. O que eles estavam brigando por causa de uma prataria, né? Bom, o recluso. Marcela, Sabina, Virgília. Aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se estes nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição interior. Essa frase é meio enigmática, né? Aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se estes nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição interior. Então vamos lá. Eu estou a tratar a Marcela, a Sabina, a Virgília como se elas fossem meras criações da minha mente. Ou seja, eu estou simplificando de uma forma muito grande essas três, como se elas não fossem por si só pessoas, né, com suas complexidades e tudo mais. Então, talvez ele queira enfatizar aqui uma familiaridade desmedida, né? Então ele tem essa pretensão de saber explicar essas três, mas o que ele tem não é efetivamente essas três. Ele tem uma imagem dessas três, né? Uma imagem dessas três. Então vamos lá, né? Como se esses nomes e pessoas não fossem mais. Então eu estou tratando tudo isso como se essas pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha imaginação interior. Então é isso que a Sabina é, só um modo de ser da minha imaginação interior. Pena de maus costumes. Ata uma gravata ao estilo, veste-lhe um colete menos sórdido, sórdido aqui é sujo, né? Veste um colete menos sórdido e depois vem comigo, entra nessa casa, estira-te nesta rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário do meu pai até 1842. Então, também isso para mim eu acho que é um pouquinho enigmático, né? De repente ele fala pena de maus costumes, ata uma gravata ao estilo. Ele está se repreendendo por esse relaxamento que ele tem, né? Ele está tendo um relaxamento de identificar os personagens, começa a cruzar, né? O que aconteceu com a minha irmã e aí a beleza que a Marcela perdeu, e aí ele chama a atenção à sua pena, né? Ao seu modo de escrever. Fala, olha, não, vamos ficar um pouquinho mais formal, não vamos deixar essa bagunça, deixar as coisas simplesmente ir. Então coloca uma gravata, só que a ironia né? Coloca uma gravata, veste um colete e em vez de ir pro público, né, pra praça, para um evento, aí deita na rede e relaxa. E depois vem comigo, entra nessa casa, estira-te nesta rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário do meu pai até 1842. Vem, se te cheirar algum aroma de toucador, lembre-se que toucador pode ser aquela parte onde as mulheres fazem a maquiagem, arrumam o cabelo e tudo mais, né? Então aroma de toucador aqui é perfume de mulher. E se te cheirar algum aroma de toucador, não cuides que o mandei derramar para o meu regalo. Só para... Não, você coloca um perfume aí, mandar pro escravo, coloca um perfume de mulher só para eu me sentir bem. Não é nisso, não é isso que aconteceu, não. É um vestígio da N, ou da Z, ou da U, que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção. Mas se, além do aroma, quiseres outra coisa, fica-te com o desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias. A mesma comoção esvaiu-se, e só me ficaram as letras iniciais, de tão insignificante que foram essas mulheres para ele. Vivi meio recluso, indo de longe em longe a algum baile, ou teatro, ou palestra, mas a maior parte do tempo passei-a comigo mesmo. Vivia
deixava-me ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias, ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemicista e de poeta. Quando me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor o marquês do que o Lobo Neves. Eu, que valia mais, muito mais do que ele, e dizia isto ao olhar para a ponta do nariz, ou seja, olhar para o próprio umbigo, né? Olhar para a ponta do nariz, olha para você mesmo. Você olha para frente, mas você não está olhando para frente, você está olhando para você, né? Bom, uma observação interessante nesse capítulo é, olha, ele, do modo como ele fala, do modo como ele vai escrevendo, ele não se apresenta como um escritor. Ele se apresenta como o cara que criou o emplasto inútil e ridículo. Percebeu? E aí a gente descobre que no tempo dele ele tinha até uma certa fama literária, né? Por que que ele não é escritor? Essa é a pergunta. Por que que ele não é escritor? Porque escrever para ele nunca foi uma questão capital. Nunca foi uma questão de vida e morte, digamos assim. O escritor verdadeiro, como eu tenho certeza absoluta, foi o Machado de Assis. Escrever para ele não tinha isso, não tinha meio termo. Às vezes eu tinha mais ânimo, às vezes eu não tinha mais ânimo. O escritor que leva para si, ou qualquer vocação, né? Aquilo ali é a coisa mais importante que poderia estar acontecendo na vida dele. Então não tem meio termo, não tem meia entrega, né? Se tem meia entrega, porque não é. E é interessante porque, embora ele tenha sido reconhecido como um escritor, ele sabe que não foi, né? Ele está na eternidade, onde ele consegue ver as coisas nas suas devidas proporções. E as devidas proporções nos dizem o seguinte: olha, ser reconhecido, meu filho, não é sinônimo de ser bom, né? Às vezes acontece, né? Chaplin, Mozart, Machado de Assis, Platão, Sócrates, né? Foram reconhecidos e são bons. Mas tem muita gente ruim, muito ruim, que é muito reconhecido. E tem muita gente boa que foi reconhecido só depois de morrer, ou quem sabe, né? A gente sabe-se Deus quantas pessoas estão escondidas aí por esse mundo, fazendo atividades muito, de uma forma muito boa, só que não sendo reconhecidas, né? Então, basicamente, é isso que a gente vê nessa discrepância entre a fama dele e o fato de que ele não é um escritor, o Brás Cubas, né?